Olá pessoal, vamos agora entrar em corrente elétrica. Então vamos partir do início definindo corrente elétrica. Okay? Então o que é corrente elétrica de fato? Nós estudamos até aqui as interações de cargas elétricas em repouso. Nós não tínhamos interesse no movimento das cargas. Consideraremos agora situações que envolvem cargas elétricas em movimento, que aí nós temos o conceito e a ideia de corrente elétrica. É uma corrente de elétrons. O termo corrente elétrica é usado para descrever o movimento de cargas de uma região para outra. Quando esse movimento ocorre ao longo de uma trajetória que forma um circuito fechado, a trajetória denomina-se circuitos elétricos. Em circuitos formados por fio de metal, são os elétrons livres que formam a corrente. Então, a ideia é que corrente elétrica é o movimento de cargas de uma região para outra. É basicamente isso. Okay? Quando esse movimento ocorre ao longo de uma trajetória, eu tenho um circuito fechado. Né? Quando eu formo digamos, um círculo, né? Onde os elétrons percorrem um circuito pelo mesmo caminho. Okay? Para começar, nós precisamos entender basicamente o que são elétrons livres. Imagine aqui uma folha de um metal qualquer, pode ser prata, enfim. Ouro, cobre. Então eu dei um zoom aqui, né, e vamos imaginar que eu esteja vendo o núcleo atômico e os elétrons em volta. Então, uma placa de prata tem vários átomos de prata. Então imagine que eu tenho um átomo de prata aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, enfim, vários átomos de prata. Os átomos, eles têm elétrons em volta e o núcleo com prótons, né? Tranquilo. Então, os elétrons livres são os elétrons que circulam entre os átomos numa placa de metal, por exemplo. Então, os elétrons desse átomo aqui, ele podem circular, ou ele pode circular entre os átomos aqui. Isso faz com que eu tenha um equilíbrio na estrutura interna do meu metal. Os elétrons circulam. Por que eles circulam? Porque eles podem ser atraídos pelos núcleos existentes na minha estrutura metálica. Eu lembro que uma folha ou um pedaço de metal é constituído de vários átomos desse metal. E cada átomo é uma representação dessa aqui, tem prótons e elétrons. Então os elétrons ficam aqui no meio desses átomos aqui circulando, eu chamo ele de elétrons livres. Só que aqui eles estão de maneira desordenada, eles estão circulando aqui, e se eu tocar, por exemplo, num pedaço de prata, em condições normais eu não vou levar um choque. Se eu pegar uma folha de ferro, uma folha de zinco, cobre, eu não vou levar um choque, porque apesar de eu ter elétrons livres aqui, eu não tenho a tal da corrente elétrica, porque eu preciso de um movimento de carga de uma região para outra. Mas esse movimento não pode ser de qualquer forma, tá? Ele precisa ser um movimento ordenado. Dando continuidade, os circuitos elétricos que a gente mencionou acima desempenham um papel crucial na maioria das aplicações práticas da eletricidade. Então a corrente elétrica vai se relacionar com o que a gente chama de circuito elétrico. É quando eu tenho o fechamento da corrente elétrica em torno de um caminho. Então imagina aqui, ó, os elétrons de uma pilha saem de um polo, que é o polo negativo, percorrem, acendem a lâmpada e vão até o polo positivo. Então eu tenho um circuito, eu fechei um circuito elétrico. Essa é a ideia de circuito, né, basicamente. Então, quando nós falamos de corrente elétrica, a gente vai sempre pensar também em circuitos elétricos, né? Agora, quando se eu cortar aqui, por exemplo, né, esse fio, eu não vou ter o circuito fechado mais, não vai ser mais o circuito, né? E se eu interromper a fornecimento aqui de elétrons através do dispositivo, da lâmpada, né? Enfim, eu estou também interrompendo o fluxo nesse circuito fechado. Okay? Essa é a ideia de circuito elétrico. Okay? Como vimos anteriormente, no fio metálico, os elétrons livres movem-se desordenadamente no interior do condutor. Tal movimento não constitui a corrente elétrica, pois é um movimento aleatório de elétrons, como a gente viu na folha de metal lá.
Observe a figura em que está representada o trecho AB de um fio metálico ampliado. Um condutor contém grande quantidade de elétrons, cerca de 10 elevado a 22 por centímetro cúbico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fio, esses fios que a gente usa, né? Fio de energia e circuitos elétricos em geral. Esse fio aqui, pessoal, temos elétrons livres se movimentando nesse fio. Aqui só tem um, né, representado, mas ele tem cerca de 10 elevado a 22 por centímetro cúbico, na verdade. Então, é você pegar o 10 e colocar 22 zeros na frente. Imagine o tanto de elétrons que eu tenho por centímetro cúbico. Espaço bem pequeno. Então, tenho vários elétrons aqui. Eles estão no fio desordenado. É por isso que você pega num fio, você não recebe choque se o fio não estiver conectado a nada. Porque os elétrons que estão ali estão desordenados. Ok? Eles estão livres. E assim, ele não causa nenhum tipo de choque ou algo desse tipo. Se eu colocar ele de maneira ordenada, se eu canalizar, entre aspas, esse elétron para uma direção, se eu tiver um movimento desses elétrons num sentido, aí sim você vai levar um choque. Né? Então, por enquanto, o fio não vai dar o choque porque ele tem os elétrons, mas os elétrons não estão ordenados, não estão, como a gente viu aqui, ó, não estão se movimentando de uma região para outra. Eles estão em equilíbrio eletrostático, como a gente diz. Desequilibrar isso, fazer com que ele tenha um fluxo em certo sentido e não ficar aleatoriamente rodando aqui. Se eu colocar um monte de elétron para percorrer esse caminho aqui, veja, eu estou canalizando ele para um canto, eu posso fazer isso, a gente já vai ver. Opa, aí muda, aí eu tenho corrente elétrica. Mas enquanto os elétrons estão louquinhos aqui, um para lá, outro para cá, veja, é desordenado, é aleatório. Eu não tenho a minha corrente elétrica. Se eu canalizar ele, se eu levar ele para um lado do fio, eu posso ter o que eu chamo de corrente elétrica, que é o que a gente vai ver agora, pessoal. Pessoal, então, vamos entender, de fato, a corrente elétrica. Para isso, a gente precisa entender a ideia de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Então, imagine que eu tenho aqui o fio condutor. Né? Se nessa região que eu chamo de A, essa extremidade, eu tiver um excesso de cargas negativas, excesso de elétrons, imagine que eu tenho um monte de elétrons aqui. Nessa região B, eu não tenho nenhum elétron, por exemplo. Ou tenho 1, 2, 3, bem pouco. De fato que eu tenho mais em A do que em B. Isso aqui é chamado de diferença de potencial. É quando de um lado do meu fio, por exemplo, eu tenho uma quantidade maior de cargas do que do outro lado. Né? Esse lado, obviamente, é o polo negativo, que a gente chama, porque está com excesso de cargas negativas aqui. Aqui eu estabeleço o meu polo positivo, porque está com falta de elétrons. Quando eu tenho essa diferença aqui, um lado positivo e outro negativo, eu tenho a chamada diferença de potencial, que ocorre porque um lado tem mais cargas negativas do que o outro. Beleza? Se isso acontecer, pessoal, veja, se aqui eu tenho falta de carga negativa, significa que eu tenho excesso do que aqui? Excesso de carga positiva. A matéria é assim, quando eu tenho um excesso de carga negativa numa determinada região, significa que na outra eu vou ter uma maior quantidade de carga positiva, mais prótons do que elétrons. Então essa região aqui, se ela está positiva, é porque tem mais prótons do que elétrons. E essa região aqui, se está negativa, é porque tem mais elétrons do que prótons. Onde está o próton, professor? O próton está na estrutura da matéria e os elétrons estão em volta do núcleo. Nós vimos modelo atômico no primeiro ano, modelo atômico de Rutherford Bohr, descreve essa relação próton e elétron. Então, quando eu tenho esse cenário, eu tenho a chamada diferença de potencial. Então, a natureza diz que se aqui tem um excesso de carga, a tendência é que essas cargas se desloquem para esse sentido aqui. Quando eu faço isso, veja, os elétrons estavam, antes de eu aplicar a diferença de potencial, eles estavam de maneira aleatória. Daí eu consegui interferir e colocar um monte de carga negativa aqui. Eu criei uma diferença de potencial. Então, eu consigo canalizar essa carga negativa, esse elétron, para um lado do fio.
escoar ele para um lado do fio. Com isso eu estou causando o movimento dele. Se eu causar esse movimento, eu estou gerando corrente elétrica. Antes não tinha, porque eu estava no chamado equilíbrio eletrostático, não havia excesso em lado nenhum. Não era assim? Quando a gente começou a ver que o fio não tinha excesso de lado nenhum. Mas quando eu tenho um excesso aqui, eu tenho a diferença de potencial e eu posso ter o deslocamento de onde tem mais para onde tem menos. A natureza é assim. É como você colocar um reservatório de água, né? Se tiver um reservatório de água aqui, né? Cheio e um tanque aqui vazio, né? O que acontece? Se essa água escoar aqui, se eu desligar aqui, ou melhor, se eu abrir uma torneirinha aqui, a água escoa, não é, por aqui, até encher esse tanque e atingir um equilíbrio com esse outro. Porque aqui eu tenho um potencial, uma diferença de potencial nesses dois casos aqui. Um tem mais água do que outro. Óbvio, quem tem mais vai dar para quem tem menos. Então, essa é a ideia de diferença de potencial. Então, vamos ler aqui. Quando estabelecemos entre o ponto A e B uma diferença de potencial, VA e VB, V é o potencial em A, porque é em volt, tá? E VB aqui, potencial em B. A diferença, óbvio, é a subtração de um pelo outro, né? O interior desse trecho passa a ser preenchido por um campo elétrico. Por quê, pessoal? Porque eu estabeleço um excesso de cargas aqui, eu estabeleço agora a atração e repulsão. E o campo elétrico, vou voltar apagando aqui, o campo elétrico ele tem um sentido. E qual é o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico é o sentido, deixa eu apagar aqui esses detalhezinhos para não ficar confuso. O sentido do campo elétrico é o sentido da carga negativa, foi isso que a gente viu. Então, o campo elétrico, se eu aplicar a diferença de potencial aqui, ele tem esse sentido de aproximação do lado negativo e de afastamento do lado positivo. Esse campo elétrico é orientado do maior para o menor potencial. O maior porque é positivo, ok? E menor porque é negativo, né? Potencial negativo. Os elétrons livres do metal ficam então sob a ação do campo, que sobre eles exerce força capaz de movimentá-los no sentido do menor para o maior potencial. Ou seja, o fluxo de elétrons vai ser, como eu disse, do menor para o maior, ou seja, do negativo para o positivo. Isso porque existe a ação do campo elétrico quando eu tenho um excesso de cargas aqui, óbvio, atração e repulsão. Portanto, sentido oposto do campo, né? Os elétrons movimentam para cá, já que o campo é de aproximação da carga negativa. Tá? Com isso, o movimento de elétrons dentro do fio passa a ser ordenado. Veja, antes eu tinha aleatoriamente os elétrons se movimentando. Agora eu tenho o movimento ordenado. Por quê? Porque ao aplicar a diferença de potencial, eu faço com que esses elétrons percorram esse sentido aqui, né? Esse movimento ordenado dos elétrons livres, ou seja, a corrente elétrica, é mantido por uma fonte de energia, por exemplo, uma pilha, ou uma bateria que estabelece entre A e B a diferença de potencial VA menos VB, ou seja, uma tensão U entre os pontos A e B. U é a designação da diferença de potencial, que é a subtração do ponto A pelo ponto B, ok? Diferença da ideia de variação, né? A tensão, a DDP, que a gente viu lá na química no segundo ano, que é essa diferença de potencial entre os pontos. Potencial que é medido em volt, ok? Agora vamos para a realidade, né? De ver como é que é essa corrente elétrica. Então aqui, pessoal, veja bem. Eu tenho aqui, nós vimos aqui todo o processo de como eu posso ter o fluxo, como eu posso ordenar as cargas, como o campo elétrico pode ser orientado do sentido para o negativo, como que o movimento é contrário ao sentido do campo elétrico, enfim. Agora nós vamos ver a realidade, bem mais prática, que é uma explicação até mais simples do que a anterior, porque toca no dia a dia da gente. Então imagine que eu tenho uma pilha aqui, pilhazinha aí de casa, né? ou uma bateriazinha, enfim. A gente chama isso de gerador, ok? Então tem um geradorzinho, eu tenho o polo negativo e o polo positivo. Polo negativo com excesso de elétrons, essa região. Polo positivo com falta de elétrons, digamos. Eu conecto
nessa pilha um fio. Então o meu fio vem daqui, desce para cá. Aqui eu dou o zoom no meu fio, mas é o mesmo fio. Imagine que seja o mesmo fio, passando aqui. Pá, aqui eu tenho o zoom, né? Eu tô com um mega microscópio aqui, ultra potente, para verificar como estão os elétrons. Isso não é possível, pessoal, mas é só apenas para a gente entender. Ok? Então, veja. O que acontece? O que é corrente elétrica? O meu fio aqui, se eu cortar aqui, por exemplo, vamos supor que eu corto aqui. Cortei. Separei isso aqui. Então, eu desconectei do meu gerador. O meu fio, ele não vai me dar nenhum tipo de corrente elétrica. Não vai me dar um choquezinho, né? Porque os elétrons estão desordenados aqui, pá, e não está conectado a nada. Está igual naquele exemplo que a gente viu lá no início. Os elétrons todos desordenados, não tem movimento ordenado, não tem fluxo numa direção, não tem nada. Então eu pego no fio, ele não me dá choque. Mas a gente viu que se eu aplicar uma diferença de potencial, eu posso ter corrente elétrica, né? Então eu uso a pilha justamente para isso. Eu uso a pilha para aplicar a tal da diferença de potencial. Porque quando eu conecto aqui o fio, emendo ele de novo, o que eu estou fazendo aqui? Veja, eu estou criando uma região que tem muito elétrons. Que região é? É a região da pilha. A região da pilha é meio que uma extensão do fio. Então, essa região aqui tem muito elétrons, não tem? Porque a pilha minha é assim, ela tem uma região com determinada quantidade de elétrons, que é o polo negativo. E a outra região está em falta. Quando eu conecto as duas regiões, uma com excesso e outra em falta de elétrons, eu tenho o fluxo de elétrons nesse sentido aqui, ó. E os elétrons passam pelo fio. Aí eu tenho o meu circuito elétrico, ocasionado por causa da diferença de potencial. Porque nessa região eu tenho mais elétrons do que nessa região aqui, né? E eu aproveito também os elétrons que estão no próprio fio, além dos elétrons da pilha, para criar um monte de elétrons que tem um fluxo num certo sentido, que é o de menor potencial, potencial negativo, onde eu tenho mais elétrons, menor porque é negativo, para a região que tem mais elétrons. E nesse sentido eu crio uma corrente. E é por isso que a gente conecta a pilha na calculadora ou a bateria no celular. É porque aqui, quando você conectou na pilha lá, ou melhor, na bateria, nossa, que coisa, na calculadora ou no celular, o que acontece? Os elétrons vão ligar de uma região para outra e vai passar pelo circuito da calculadora e voltar para o polo positivo. Então você está fechando o seu circuito aqui. Então essa é a ideia de corrente elétrica. Agora eu só vou ter essa corrente se eu tiver essa diferença de potencial ocasionada por esse geradorzinho que é a minha pilha aqui, beleza? Se eu não tiver essa pilha aqui, fica difícil, né? Então, o que eu expliquei aqui antes, nada mais é do que eu colocar uma pilha na extremidade dos fios, como eu fiz aqui, né? E gerar o que a gente chama de diferença de potencial, uma região, que é essa região aqui, que a gente pode considerar toda essa região aqui, ó. Voltar aqui. Toda essa região que a gente pode considerar uma região que tem excesso de elétrons, está perto aqui do polo negativo. E essa região aqui é uma região que tem pouco elétrons. Então, quem está mais vai em direção a quem tem menos. E eu vou fazer a minha corrente elétrica. Desconectei aqui, não vai haver corrente. Meu fio continua do mesmo jeito aqui, né? Beleza? Veja, tanto os elétrons da pilha como os elétrons que já estão no fio, beleza? Que circulam, ok? Pelo meu circuito. Pessoal, aí eu tenho o que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica e o sentido real, ok? Então, assim, ó, o sentido convencional é o que a gente tem visto até agora, que é os elétrons saem do polo negativo, passam pelo fio e chegam ao polo positivo. Nesse sentido, o movimento é contrário ao campo elétrico que é de aproximação para o lado negativo. Se o campo elétrico aproxima, então eu preciso escrever ele assim, né? Aproximando do polo negativo, né? E de afastamento do positivo, veja. Né? Esse é o sentido real. Só que por razões históricas e também de conveniência, para certos cálculos e coisas que veremos lá bem na frente,
adotou-se o sentido oposto, ou seja, o sentido de que os elétrons saem do polo positivo e vai para o negativo. Tá? Não precisa bugar, não. Os físicos são meio loucos mesmo. Então, o sentido é o contrário. Então, os elétrons considera-se que sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Aqui, ó, a nossa ilustração traz positivo só a título de inversão, né? Porque eu estou invertendo o sentido, mas aqui são elétrons, tá? Veja o que ele diz aqui, ó. Sentido adotado para a corrente elétrica. O sentido contrário aos dos elétrons livres, como se fosse um fluxo de cargas positivas com o mesmo modo do que o fluxo dos elétrons, né? Como se eu considerasse que fosse positivo, né? Já que aproxima do polo negativo, né? Enfim, então nós vamos adotar esse sentido, que é o sentido adotado pelos livros e por convenção, do positivo, o fluxo da corrente sai do positivo e entra no negativo, mas no real é ao contrário, sai do negativo e vai para o positivo, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque é a convenção, todo mundo trabalha assim, por razões históricas e práticas, esse é o sentido. Então, sempre que tratamos de corrente elétrica, estaremos usando o sentido convencional, ou seja, o mesmo do campo elétrico do interior do condutor. Então, se eu mudar o sentido, o campo elétrico é sempre de aproximação. Nesse sentido, o sentido do movimento da corrente vai ser coincidente com o do campo elétrico, né? Já que eu inverti o sentido aqui do fluxo de elétrons. Pessoal, agora vamos ver a intensidade da corrente elétrica. Num circuito hidráulico, é interessante determinar a vazão de um líquido, por exemplo, para saber quanto tempo será necessário para preencher um determinado reservatório. Então, você pode abrir a torneira lá e você calcula a vazão da água. Em 1 hora, em tantos minutos, saiu, sei lá, X litros d'água. Isso é vazão, né? Da mesma forma, é importante determinar a intensidade da corrente elétrica, ou seja, quantas cargas atravessam o fio por unidade de tempo. Então, o que é a intensidade da corrente elétrica? Depois de ver que a corrente elétrica é o movimento de elétrons em decorrência da diferença de potencial, eu vou ver agora quantos elétrons, quantas cargas podem atravessar uma determinada região num determinado período de tempo. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, vamos considerar a representação de um condutor metálico de seção normal. S entre os pontos A e B desse condutor há uma diferença de potencial UVA menos VB. U, que é a diferença de potencial do ponto A menos o ponto B que a gente viu anteriormente, né? Então, veja. Ó, aqui é a minha superfície. Vamos supor que eu estou monitorando aqui. Passa 2 elétrons. Então, eu medi lá, deu 1 segundo, né? Então, a intensidade mede isso. Quantas cargas passam por segundo, né, nessa região? Liga o relógio, vê. Os elétrons passando. Quantos passaram em 10 segundos? Isso é a minha intensidade, né? Que pode ser calculada, pessoal, pela a quantidade de carga pela variação do tempo. Então, no intervalo de tempo, passa uma certa quantidade de elétron. Nesse caso, o fluxo de carga é a relação entre a quantidade de carga que atravessa a seção S e o intervalo de tempo em que está sendo feita a medida. Esse fluxo define o que se chama de intensidade média da corrente elétrica. A gente fala tanta coisa, né, para explicar teoricamente como é que surge a corrente, só que de tudo que a gente tem visto, foi só para chegar aqui, né? A parte teórica é muito importante para a gente entender o porquê das coisas. Não dizer, a corrente está aqui e ela é assim, enfim. Mas tudo que a gente vê para chegar nessa formulinha aqui, ó, que é, por exemplo, qual é a corrente elétrica, né? O sentido é o sentido convencional, o sentido real que a gente viu. Mas o ponto final aqui é a intensidade da corrente, que é a quantidade de carga que passa em determinado intervalo de tempo, ok? Se a intensidade de corrente não variar com o tempo, a intensidade média será a mesma em todos os instantes. Então, poderemos falar apenas de intensidade de corrente elétrica. Já sabemos que a quantidade de carga é um múltiplo da carga elementar. Isso é, essa aqui é a carga lá que a gente viu no início, né? Então, eu tenho a carga elementar vezes a quantidade de carga. É isso que é N vezes E, né? Então, eu tenho, pessoal,
o valor de E, que a gente também conhece, que é o valor da carga tanto para o próton como para o elétron. Eu vou ter I é igual a delta Q, ou simplesmente Q, tá? Por delta T, né? Aqui é a quantidade de carga pelo tempo, N vezes E, né? Que é a quantidade de carga vezes a carga elementar, que tem o seu valor, né? A intensidade, pessoal, é dada por ampere, ok? Em homenagem a esse indivíduo aqui, ó, André-Marie Ampère, físico e matemático francês. Considere a situação hipotética em que a seção de um fio seja atravessada por um total de carga de 1 coulomb por segundo. Nesse caso, teremos a medida da intensidade da corrente de 1 coulomb barra S, né? 1 coulomb por segundo. Essa é a unidade da corrente definida como ampere, ok? Nome dado em homenagem ao físico francês, cujo símbolo é A. Então, eu tenho o ampere é 1 coulomb por segundo, né? 1A é 1 C sobre S. Então, a intensidade vai ser dada em ampere, ok? Exercício resolvido, muito de boa, vamos ver aqui, ó. Sabemos que pela seção travansal de um condutor metálico passam em 30 segundos um total de 3 vezes 10 a 21 elétrons, da esquerda para a direita. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, né, determine a intensidade e o sentido dessa corrente. Vamos primeiro à questão da intensidade. O sentido, pessoal, é sempre o sentido convencional. Se ele me diz que é da esquerda para a direita que está acontecendo, o sentido convencional é o contrário, né? Da direita para a esquerda. Isso aqui ele está falando da realidade. E a gente sempre inverte, ok? Toda vez que ele falar que é da esquerda para a direita, o convencional vai ser o contrário. Então, essa é o sentido e a intensidade. A intensidade é o valor. Quando eu peço para você calcular a intensidade da corrente elétrica, é o valor da corrente. A gente vai usar essa fórmula aqui. I é Q sobre delta T. Né? Delta Q, ou simplesmente Q, é o valor de N, né? Que é o número de elétrons, é o número de cargas, né? Pelo valor da carga elementar. Então, se eu tenho 3 vezes 10 a 21 elétrons, ou 3 vezes 10 a 21 cargas elétricas, né? Unidades de carga, eu multiplico pelo valor de E. Então, delta Q é N vezes E, para me achar o valor de Q. Achei o valor de Q aqui, que é 4,8 vezes 10 ao quadrado coulomb. Achei o meu Q, é só jogar na formulinha, né? I igual a delta Q vezes sobre delta T, 480 sobre 30, né? 16 ampere. Lembrando que o tempo geralmente é segundo, tá? Segundo, o Q é em coulomb e o I é ampere. Então, eu vou te dar um valor de delta Q e o tempo para você achar I, ou, enfim, eu vou dar o I para você achar o tempo. É substituição simples. Né? Se eu não te der o delta Q bonitinho, eu vou te dar a quantidade de elétrons e o valor da carga elementar. Você multiplica para achar o delta Q. É isso aí. O nosso exercício está na plataforma do Google Forms, vocês podem entrar e resolver.